Como é que a gente raciocina aqui? Lembrar, o Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. A Constituição não admite a divisão do DF em municípios. Como ele não pode ser dividido em municípios, qual a consequência? Ele acumula as competências dos estados e dos municípios. Se você estiver diante de uma lei distrital, no exercício de competência estadual, caberá a ADIM. Se você estiver diante de uma lei distrital no exercício de competência municipal, não cabe a ADIM. Exemplo, lei do Distrito Federal que trata de IPTU, pode ser impugnada via ADIM? IPTU é tributo o quê? Estadual ou municipal? Municipal, não cabe a ADIM. Lei do Distrito Federal que trata de horário de funcionamento de comércio local, cabe a ADIM? Galera, horário de funcionamento de comércio local é assunto de interesse local. Assunto de interesse local é competência do município, não cabe a ADIM. Uma lei distrital que trata de IPVA, cabe a ADIM? Aí cabe a competência estadual. Então, fica atento só com relação ao Distrito Federal, que tem essa peculiaridade. ADC, como é que identifica a ADC? ADC é de fácil identificação. Por que de fácil identificação? Porque todas as outras têm o objetivo o quê? De declarar a inconstitucionalidade ou declarar a não recepção da norma. A ADC não, o objetivo é declarar a constitucionalidade. Na ADC, o seu cliente vai pedir não para impugnar a norma, mas para reforçar a sua presunção de constitucionalidade. Então, de logo, você consegue identificar a ADC por esse objetivo, né? O objetivo aqui é declarar, obter a declaração de constitucionalidade. Mas, além disso, quais são as dicas que a gente tem para a ADC? Primeiro ponto, lembra, para caber a ADC, tem que haver uma controvérsia judicial sobre a aplicação da norma. Tem que haver essa controvérsia judicial. Essa palavra é mágica para a ADC, hein, galera? Só cabe a ADC se houver controvérsia judicial sobre a aplicação da norma. Ou seja, decisões judiciais que não estão aplicando aquela norma. A questão vai dizer isso para vocês. A questão vai falar expressamente que é uma controvérsia judicial, ou ela vai dizer que existem várias decisões do judiciário que não têm aplicado a norma por entendê-la inconstitucional. A questão vai deixar isso claro para vocês. Então, tem que ter aqui uma controvérsia judicial sobre a aplicação da norma. Lembra como é que identifica essa controvérsia, hein? Ou a questão vai deixar claro isso aqui, vai falando realmente controvérsia judicial, vai deixar claro lá que seu cliente informou que há uma controvérsia judicial sobre a aplicação da norma. Ou então pode ser que o examinador queira dificultar. Se ele quiser dificultar, como é que ele vai colocar isso para vocês? Que há várias decisões judiciais que não têm aplicado a norma por entendê-la inconstitucional. Se há decisão judicial que não tem aplicado a norma porque é inconstitucional, é porque é uma controvérsia judicial sobre a aplicação da norma. Lembra ainda que a ADC, o objeto dela é lei ou ato normativo federal. E só. Estadual não entra aqui, distrital não entra aqui, municipal, muito menos. E tem que ser também pós-constitucional. Tem que ser posterior à Constituição de 88. Tem que ser pós-constitucional. A ADC é de muito fácil identificação. Acho que nunca nem caiu uma ADC, galera, porque realmente é muito fácil de identificar. Se caiu uma vez, foi muito, né? Não costuma cair não, porque realmente é de muito fácil de identificação. Não deixa muita dúvida, não. A ADO é outra fácil demais de identificar. Por que a ADO é fácil demais? Porque todas elas aqui vão impugnar o quê? Uma lei ou ato normativo que existe, não é isso? E você quer o quê? Retirar aquela lei ou ato normativo do mundo jurídico. A ADO é diferente. A ADO, o objetivo dela é combater a omissão inconstitucional. O objetivo da ADO é justamente combater a falta de norma. Já é totalmente diferente das outras. Todas as outras vão ter como objeto uma norma. A ADO vai ter como objeto uma falta de norma. O seu cliente vai alegar que alguma norma da Constituição
não vem sendo aplicada porque não foi regulamentada. Ou seja, precisa haver uma norma regulamentadora. Significa o quê? Que há uma omissão inconstitucional. E havendo omissão inconstitucional, remédio cabível é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, mínimo muito fácil de identificação. E, por fim, a dúvida tua lá, a DPF. Quando é que vai caber a DPF, galera? Lembra, a palavra mágica da ADPF, subsidiariedade. A palavra mágica é subsidiariedade. O que é isso? Só vai caber a DPF. Só vai caber a DPF quando não couber nem a DIN, nem a DC, nem a DO. Então, como é que você vai fazer na hora da prova? Relembrando os passos. Pergunta se é petição inicial ou recurso. A matéria nunca foi ajuizada, é petição inicial. Vai se perguntar agora quem é o legitimado. Não é o legitimado que está no rol do artigo 103, controle concreto. Está no artigo 103, pode ser controle abstrato. Qual o objetivo? Analisar em tese a norma com a Constituição, é controle abstrato. Terceira pergunta, vai ser a DIN, a DC ou a DO? Verificou que não é a DIN. Verificou que não é a DC, verificou que não é a DO, galera, vá para a DPF. Só cabe a DPF quando não couber nenhuma das outras três anteriores. A pergunta aqui, galera, que ela viu a DPF uma vez e ficou com dúvida se com relação a ato primário e ato secundário. O que é isso aqui, ó? O que é um ato normativo primário? Você tem aqui a Constituição, abaixo da Constituição você tem os atos primários, abaixo dos primários você tem os secundários. Um ato primário é aquele que regulamenta diretamente a Constituição. Ele está subordinado diretamente à Constituição. Já o ato secundário, não. Ele não se subordina diretamente à Constituição, ele se subordina ao ato normativo primário. Exemplo aqui. A Constituição trata de competências tributárias. Ela fala o seguinte, olha, compete à União criar um imposto de renda. Definiu a competência. Você vai ter uma lei federal que vai criar um imposto de renda. E está aqui. A lei não regulamenta diretamente a Constituição, ela é um ato primário. Mas você não pode ter uma norma que regulamente a lei? Por exemplo, um decreto regulamentar? Um decreto regulamentar, ele não se liga diretamente à Constituição, se liga à lei, logo um ato normativo secundário. Galera, nem a DIN, nem a DC, nem a DO podem ter como objeto o ato normativo secundário. Por que isso? A gente vai tratar na aula de controle concentrado, a gente vai aprofundar isso aí. Hoje não é dia ainda da gente ver isso, a gente vai tratar disso em controle concentrado, mas só para te responder. Não cabe nem a DIN, nem a DC, nem a DO contra atos secundários, porque segundo o Supremo, quando um ato secundário fere a Constituição, ele não fere diretamente, fere apenas reflexamente, fere apenas indiretamente. Então, ele não sofre de crise de constitucionalidade, ele sofre de crise de legalidade. Por isso que não cabe nem a DIN, nem a DC, nem a DO. Cabe a DPF? A doutrina ela é vacilante. Alguns autores entendem que sim, outros entendem que não. O Supremo, quando se manifestou na decisão monocrática, há muito tempo atrás, do ministro César Peluso, até aposentado hoje em dia, o Supremo também é vacilante. Obviamente, se você chega na hora da prova, não acredito que vai cair uma questão dessa na prova, porque o tema é polêmico, mas se você chega na prova, verificou que é um daqueles legitimados do artigo 103, verificou que não há nenhum problema concreto a ser resolvido, o controle ele é em tese, e verificou que é um ato secundário, ou seja, não cabe a nem a DC nem a DO, você vai fazer a ADPF pelo princípio da subsidiariedade, né? Então entra no princípio da subsidiariedade. Acho muito difícil que é uma questão dessa, porque realmente, como eu falei para vocês, é um tema polêmico. Mas a gente vai aprofundar isso mais na frente, beleza? Ia perguntar alguma coisa? Beleza? Então, seguir aqui, galera. Então, quando é que cabe a DPF? Como a gente viu aqui, né? Diante de atos secundários, né? Lei municipal pode ser impugnada pelo um dos três anteriores? Lei municipal? Não. Então, pode ser impugnada via ADPF, né? Então, aqui, ó. Atos normativos municipais podem ser impugnados via ADPF. Ato normativo distrital no exercício de competência municipal. Pode ir por um desses três aqui? Não, então pode via DPF, né? Ato normativo distrital
no exercício de competência municipal. Norma anterior à Constituição. Pode ir por um dos três aqui? ADIN, ADC ou ADO? Direito pré-constitucional? Não, né? É tudo pós-constitucional. Então, pode via DPF, o direito pré-constitucional. E pode também ser impugnado via DPF decisões judiciais. Uma decisão judicial também pode ser impugnada via DPF. Transitar de julgado, não, né? Se for transitar em julgado, só caberia ação rescisória, né? Mas se não tiver trânsito de julgado, pode ser impugnado via DPF também. Acho difícil também cair uma DPF envolvendo decisão judicial, mas a gente vai ver em sala de aula. Vai ser comigo, inclusive. A gente vai tratar da DPF e vamos tratar da DPF contra a decisão judicial também. Vamos ver isso aqui. Um decreto regulamentar, por exemplo, né? Aqui é um ato que não regulamenta diretamente a Constituição, regulamenta um ato primário, regulamenta uma lei. Você não tem um decreto regulamentar? O decreto regulamentar, ele regulamenta a lei. Logo, ele é um ato secundário. São primários apenas aqueles que regulamentam diretamente a Constituição. Galera, então, para identificar o controle abstrato, é apenas isso. Alguma dificuldade para lembrar disso aqui, galera? Nenhuma. Mas eu não consigo lembrar, não. Vocês vão estar com a lei na mão. Vocês vão estar com a Constituição na mão. Vocês vão estar com a Constituição na mão. Vocês vão estar com a Lei 9868 na mão, que trata da ADIN, da ADC e da ADO. Vocês vão estar com a Lei 9882 na mão, que trata da ADPF. Obviamente, daqui para o dia da prova, eu vou encher tanto o saco de vocês que vocês vão ter tudo isso aqui decorado. Nem se preocupem. Mas se der o branco na hora, vocês vão estar com a legislação na mão. Então não tem dificuldade nenhuma. Visto o controle abstrato, vamos tratar agora das ações de controle concreto. Identificou que é petição inicial. Viu que o teu cliente é fulaninho de tal, não está no artigo 103. Matou, já faça controle concreto. Sendo controle concreto, quais são as ações que podem ser cobradas, né? As principais aqui. Sendo controle concreto, eu digo para vocês, 99% de certeza que vai ser uma dessas daqui. Ou habeas corpus, ou habeas data, ou mandado de segurança, ou mandado de injunção, ou ação popular, ou ação civil pública, ou mandado de segurança coletivo. Esqueci um aqui, esqueci de colocar a ação ordinária. Vou botar aqui. Então aqui, ó. Ou habeas corpus, ou habeas data, ou mandado de segurança, o IEQD individual, ou ação ordinária, ou mandado de injunção, ou ação civil pública, ou ação popular, ou mandado de segurança coletivo. Dificuldade também nenhuma para lembrar disso aí, galera. Quais são as perguntas que a gente vai fazer para conseguir identificar? Primeira pergunta que você faz. Antes de fazer uma pergunta a pergunta que a gente vai se fazer, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Regra geral, quando você ingressa em juízo, quando alguém ingressa em juízo, o autor ingressa em juízo, o demandante ingressa em juízo, ele ingressa para proteger o direito de quem? Dele mesmo ou de um terceiro? A regra geral é dele mesmo, não é isso? Olha só, eu moro num apartamento e eu tenho uma vizinha que eu acho gente boa demais, uma senhorinha, boazinha que só. Todo mundo faz ela de besta. E eu estou arretado da vida porque todo mundo faz ela de besta. Ela tem lá um monte de cheque sem fundo, mas ela não quer executar, ela não quer cobrar aqueles cheques. Eu vou pegar os cheques dela e vou ingressar em juízo em meu nome para cobrar os cheques dela. O que é que vai acontecer com essa ação? Ela vai ser julgada, o mérito dela, vai ser extinta sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa. Por quê? Porque, regra geral, você pleiteia em nome próprio o seu próprio direito. Essa é a regra, a chamada legitimação ordinária. Você ingressa em juízo em seu nome para pleitear direito que é
seu. Você pode eventualmente pleitear direito de terceiro? Pode, quando houver disposição expressa que permita. É a chamada legitimação extraordinária. E essa é a pergunta que a gente vai fazer agora na prova para a gente. Identifiquei que é controle concreto. Qual a pergunta que eu faço? Eu vou ingressar em juízo para proteger direito meu ou direito de terceiro? É uma hipótese de legitimação ordinária ou legitimação extraordinária? É para pleitear direito meu. Eu quero proteger meu próprio direito. Se eu responder isso, eu vou ter que entrar ou com habeas corpus, ou com habeas data, ou com mandado de segurança individual, ou com ação ordinária, ou com mandado de injunção. Vai ser uma dessas daí. Se eu responder não, eu vou ingressar em juízo para proteger um direito que não é meu, direito de terceiro. Vou de ação civil pública, ação popular ou mandado de segurança coletivo. Não, o paciente é sempre o detentor do direito. O impetrante, né? Porque no habeas corpus você tem uma situação diferente. Você tem o impetrante, o paciente e a autoridade coatora, que a gente vai falar disso agora. Mas o paciente é sempre quem vai ter o direito protegido. Vai ser aquela pessoa específica, como a gente vai ver aqui agora. Beleza? Tratado disso agorinha. Então lembra, legitimação ordinária e legitimação extraordinária. Você quer ingressar com a ação para proteger o meio ambiente de maneira geral. É direito de terceiro, não é direito seu. Vai ser uma dessas três. Você quer entrar com a ação para proteger a sua própria fazenda agora. Legitimação ordinária, vai ser uma dessas. Próxima pergunta que você vai fazer. Eu quero proteger direito meu. Para eu proteger meu próprio direito, naquela ação, vai haver dilação probatória? Eu vou ter que ouvir testemunhas? Será que eu vou ter que realizar uma perícia para provar? Será que no curso do processo eu vou ter que produzir provas? Se eu responder que sim ou que não, eu vou ter resultados diferentes. A gente costuma falar muito em direito líquido e certo, não é isso? O que é o direito líquido e certo? É aquele comprovável por prova documental pré-constituída. Isso é direito líquido e certo. Aquele comprovável por prova documental pré-constituída. Ou seja, tudo que eu tenho que provar já acompanha a petição inicial. Se você tiver que demonstrar aquilo por uma testemunha, por uma perícia no curso do processo, aquele seu direito não é líquido e certo. Se seu direito for líquido e certo, você vai ter ou o habeas corpus, ou o habeas data, ou o mandado de segurança individual, ou o mandado de injunção. Se você tiver que produzir provas, você irá de ação ordinária. Então, de novo, identifiquei que o controle é concreto. Beleza. Próxima pergunta que eu faço. Vou pleitear direito próprio ou direito alheio? Direito próprio. Vai ser uma dessas aqui. A habeas corpus vai ter uma observação que vai ser um pouquinho diferente, como a gente vai tratar daqui a pouco. Mas você vai escolher uma dessas. Vou pleitear direito de terceiro. Ação civil pública, ação popular ou mandado de segurança coletivo. Identifiquei que é direito próprio, que são as que a gente vai ver agora. Qual a próxima pergunta que eu faço? Tem dilação probatória? Ou meu direito é líquido e certo? Será que eu tenho já todos os documentos necessários para comprovar aquilo desde minha petição inicial? Ou eu vou ter que produzir provas durante o processo? Não, meu direito é líquido e certo. Eu tenho todos os documentos que podem comprovar minhas alegações. Vou de habeas corpus, habeas data, mandado de segurança individual, mandado de injunção. Não, meu direito não é líquido e certo. Eu tenho que produzir provas no curso do processo, como testemunha, perícia, diligência, enfim. É ação ordinária. Como é que você vai saber isso na prova, galera? A FGV sempre deixa também isso claro. Ela fala lá, para comprovar o direito do seu cliente, vai ter que haver prova pericial, ou vai ter que ter oitiva de testemunhas. Sempre vai dizer isso aí. Ou vai falar lá,
Todos os documentos necessários à comprovação do pleiteado já estão disponíveis ao seu cliente. O seu cliente já está de posse de todo o processo administrativo. Vai deixar claro isso para você. Então, identificando que é direito líquido e certo, você vai em uma daquelas. Identificando que não é, tem que ter dilação probatória, você vai de ação ordinária. Dúvidas com relação a isso aí? Identificou que seu direito é líquido e certo. O que é que a gente vai fazer logo? Vamos tratar de habeas corpus, habeas data e mandado de segurança individual. Chegou nesse caso aqui, a situação vai ser fácil de ser lembrada. Por quê? Cada um tem um objeto próprio. Todos são direito líquido e certo. E nenhum deles poderá haver delação probatória. Quando é que você sabe que você utiliza habeas corpus? Proteção à liberdade de locomoção. E aqui um detalhe, a pergunta que ele fez aqui, galera. O habeas corpus tem uma característica muito peculiar. Por quê? Regra geral, no curso do processo, você tem o polo ativo e o polo passivo apenas. O polo ativo é quem ingressa a ação e o polo passivo é quem responde naquela ação. São duas partes. No habeas corpus você vai ter três partes. No habeas corpus você tem o impetrante, você tem o paciente e você tem a autoridade coatora. Impetrante é quem impetra, quem ingressa com habeas corpus. Paciente é a favor de quem o habeas corpus é impetrado. E a autoridade coatora é contra quem se impetra o habeas corpus. A pergunta, o habeas corpus não ser peça privativa de advogado, cai na prova de exame de ordem, a gente vê aqui por cautela, ainda não caiu, na prova de constitucional. Mas por cautela, como é uma peça importante, né, que protege um direito tão essencial que é a liberdade de locomoção, a gente prefere pecar por excesso do que por falta. É uma peça muito simples de ver também, de fácil identificação e simples. Então a gente vê, quem vai ver, inclusive o professor Alexandre vai ver com vocês habeas corpus. Galera, o habeas corpus tem uma característica muito peculiar. Por quê? O que é que está em jogo aqui? É liberdade de locomoção. Se alguém está preso ou ameaça ser preso ilegalmente, cabe habeas corpus. Bora raciocinar comigo aqui, ó. Se alguém está preso e o juiz percebe que aquele alguém está preso ilegalmente, o que é que o juiz tem que fazer? De ofício. Relaxar a prisão imediatamente. Ora, se ele pode fazer de ofício, ele pode fazer provocado por quem quer que seja. Quem pode mais, pode menos. Então, o que é que pode impetrar habeas corpus? Qualquer pessoa, galera. Pessoa física, pessoa jurídica, nacional, estrangeira. Eu posso impetrar habeas corpus a favor de quem eu sequer conheço. Como eu posso impetrar também ao meu próprio, por favor, regra geral, eu impetro habeas corpus no meu próprio nome, para me proteger. O impetrante se confunde com a figura do paciente, mas não necessariamente. Eu acho que há um tempo atrás saiu tudo que é jornal, né? Tem um cara em Brasília lá que impetra habeas corpus em favor de tudo que é político. Sempre que tem um político ameaçando ser preso, ele vai e impetra o habeas corpus. Ele nem conhece o cara, mas ele tem essa legitimação, porque você pode impetrar habeas corpus em favor do paciente, independentemente de você ter vínculo ou não com o paciente. Então, como é que você identifica o habeas corpus, galera? Lembra, é fácil. Ofensa à liberdade de locomoção, ou ameaça à liberdade de locomoção, e direito líquido e certo. Então, lembra, não é porque você pode impetrar em favor de outro que você vai ter sempre uma estimação extraordinária. Porque aqui ele está na zona mista. Você pode impetrar em favor de outro, como você pode também impetrar em seu próprio nome. Você tem essas duas possibilidades. Então, a gente deixa o habeas corpus aqui em cima, junto com o habeas data, junto com o mandado de segurança, beleza? Mas é assim que a gente identifica direito líquido e certo. Alguém está ofendendo, alguém está sendo ameaçado em seu direito líquido e certo, aqui é a liberdade de locomoção. Então, você vai e impetra o habeas corpus, beleza? Então, é assim que a gente identifica.
Habeas data. Habeas data objetiva assegurar o direito à informação. O habeas data objetiva salvaguardar o quê, galera? Ele objetiva o seguinte, ó. Ele objetiva obter informação. Ele objetiva corrigir a informação. Ele objetiva justificar a informação. Ele tem essa tripla utilização: obter, corrigir ou justificar a informação. Qualquer informação? Não. Para que cabe a habeas data, galera, tem que ser informação de interesse particular do próprio requerente. Eu tenho interesse em obter informação sobre minha própria pessoa. Não é sobre a terceira pessoa, não. É sobre minha própria pessoa. E essa informação tem que estar num banco de dados de órgão público ou de natureza pública. Conversar sobre isso aqui. Então é nessa situação pontual que você vai utilizar o habeas data. Você tem interesse em obter informação sobre sua própria pessoa. E onde é que essa informação está? Ela está no banco de dados ou de órgão público ou um banco de dados de natureza pública. Você quer obter informação sobre você mesmo. E essa informação está no banco de dados do INSS. INSS é o quê? Um ente público. Você vai de habeas data. Isso aqui, o próprio órgão é público. Mas cuidado aqui, ó. Segunda citação, banco de dados de natureza pública. Aqui não é a natureza do órgão que tem o banco de dados, mas a natureza do próprio banco de dados. O que é que faz um banco de dados ter natureza pública? Quando o possuidor daquele banco de dados utiliza a informação não apenas para ele mesmo. Ele utiliza aquela informação para fornecer a terceiras pessoas. Se eu tiver uma informação, imagine que eu tenho na minha casa um banco de dados. Eu fiz um banco de dados dos meus alunos. Que é um banco de dados que eu utilizo para me comunicar com meus alunos. Eu utilizo para mim mesmo. Tem natureza pública esse banco de dados? Não. Mas imagine agora que eu pegasse essa informação que eu tenho dos meus alunos e repassasse a terceiras pessoas. Agora ele teria natureza pública. A informação dele constante seria protegida via habeas data. Qual é o banco de dados de natureza pública mais famoso que tem, galera? Serasa, SPC, são bancos de dados de natureza pública. As informações constantes naquele banco de dados é utilizado para alimentar terceiras pessoas. Então, isso é que dá natureza pública ao banco de dados. E outro detalhe importante para identificar habeas data, hein? Imagina o seguinte: você quer informação junto ao INSS, banco de dados de órgão público, informação sua, interesse particular de você mesmo. Você nunca pediu informação ao INSS, nunca foi negada a informação. E você vai e impetra diretamente o banco de dados, o habeas data. Vai caber habeas data aí nesse caso? Lembra, galera? Para caber habeas data, tem que haver o prévio requerimento administrativo. E a questão vai dizer isso para você também. Tem que haver um prévio requerimento administrativo. É nessa situação que vai caber o habeas data. Você já fez o prévio requerimento e ele foi negado. Agora você pode impetrar o habeas data. Mas imagina só, olha o que poderia acontecer. Bora se ligar aqui, ó. Você fez o prévio requerimento, a autoridade pega teu requerimento e diz o seguinte: olha, ela pensa com ela mesma.
Eu não vou negar não, porque se eu negar, ele já pode impetrar o habeas data. Eu vou dar aquela engavetada. Não vou responder. Porque não nego, vai ficar de mãos atadas. Pode fazer isso aí? Existe um prazo para responder o requerimento. Se o objetivo é obter informação, o requerimento tem que ser respondido no prazo de 10 dias.